Glória a Deus. Quem quiser me acompanhar, gente, a gente vai hoje lá para o Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 39. Quem tiver a sua Bíblia, papel, hoje, eu sempre falo, a grande maioria hoje usa muito as mídias digitais, então nós temos os aplicativos no celular. Às vezes eu leio na Bíblia, às vezes no celular, por causa da iluminação aqui, a gente vai pegando uma idade e já não enxerga mais direito. Mas temos o telão aqui, quem quiser acompanhar também. Graças a Deus, nós estamos vivendo ainda num país que nos dá liberdade de acessar a palavra do Senhor, então ela está aí para todos. Amém? Quem procurou achou? A palavra do Senhor diz assim: um dos criminosos que ali estavam dependurados lançavam-lhe insultos: você não é Cristo? Salve a você mesmo e a nós. Outro criminoso, porém, o repreendeu dizendo: você não teme a Deus, nem mesmo estando sob a mesma sentença? Somos punidos justamente porque estávamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas esse homem não cometeu nenhum crime. Então ele disse: Jesus, lembre-se de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Amém? Senhor Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade, por mais uma quarta-feira, Senhor, onde o nosso coração continua batendo, porque cremos que isso é um milagre. Isso é uma graça, é a Tua misericórdia sobre nós, nos dando vida. Então que nessa noite, Senhor, a nossa vinda aqui não seja uma vinda desperdiçada através das desconcentrações da nossa mente, conduzidas pela nossa carne, que querem nos afastar dos Teus caminhos e da Tua palavra, mas que o Teu Espírito, Senhor, que nos conduziu aqui essa noite, tome conta e controle da nossa vida, para que tudo aquilo que Tu queira entregar sobre a nossa vida encontre, Senhor, um coração aberto, uma mente inclinada, Senhor, a receber de Ti direcionamento, discernimento, um passo a mais, Senhor, para nós chegarmos cada vez mais na Tua direção e no Teu propósito sobre nós. Então nos ajuda, Senhor, porque somos falhos, somos pecadores, somos incrédulos, mas caminhando contigo, Senhor, e vivendo na Tua presença, a cada dia mais, Senhor, vamos nos fortalecendo, e aí damos liberdade a Ti, Senhor, para nos transformar cada vez mais numa nova criatura, sendo não mais nós, mas Tu mesmo, Senhor, agindo através de nós. Então que essa noite seja uma noite que esteja no Teu controle, que não seja eu, Senhor, porque eu não tenho nada a agregar, mas eu creio que o Teu Espírito pode me usar, Senhor, grandemente para falar com o povo, para falar ao meu coração, para que a gente saia daqui, Senhor, totalmente transformado. É o que eu creio, é o que eu Te peço, em nome de Jesus, amém. Quando nós começamos a falar dos evangelhos, é inevitável, os evangelhos falam de Cristo. E Ele é o início e o fim de todas as coisas, Ele é alfa e o ômega, a palavra nos fala isso. E nesse texto a gente começa a ver que aqui começa a chegar ao fim algo que iniciou um propósito, o propósito da nossa salvação, finaliza ali, estava pronto a finalizar um projeto que nasceu no coração de Deus para nos entregar e estender a nós uma promessa que até então não era. Era para o povo de Israel, mas aqueles que, pelo qual Jesus veio não o reconheceu, e então Deus, na sua misericórdia, nos chamou, os gentios, filhos adotivos que foram colocados na herança. Somos hoje filhos, herdeiros, e fizemos parte dessa grande família de Cristo Jesus. E ali estava pronto a finalizar aquele processo, a etapa que iniciou todo o processo, onde agora nós temos acesso à palavra, à presença, e todo dia nós temos o dever de escolher e buscar a Cristo, é uma decisão diária, mas ali se finalizava na cruz, naquele momento, aquilo que Cristo tinha vindo fazer. Depois de 3 anos pregando o Evangelho, e por mais que seja difícil de hoje nós, entendendo a palavra, acreditar que naquele tempo Cristo Jesus falava dele mesmo, e aqueles que o ouviam diziam que ele não sabia o que dizia, mas ele falava dele, era próprio verbo, mas muitos não reconheceram, tanto que foi crucificado. E o que me dói no coração é que nós estamos numa geração que, se Cristo voltasse hoje, eu creio que não seria diferente. O mundo ainda continua muito perdido, nós como cristãos ainda nos perdemos em coisas que não deveríamos, ainda escorregamos em situações que deveríamos ser mais firmes e mais fortes. E essa palavra veio ao meu coração para nos trazer exatamente esse entendimento, o quanto nós conhecemos, o quanto nós reconhecemos, o quanto nós entendemos o que foi o sacrifício. O que é o sacrifício? Há necessidade de nós fazermos o nosso sacrifício? Aquele momento na cruz, qual a importância? Foi real?
ali na cruz se finalizou tudo o que eu precisava, então eu posso viver a minha vida de qualquer jeito, porque em qualquer momento eu clamo pelo Senhor, e aquele ato que Ele fez na cruz entregou para mim a graça, e a graça me alcança em qualquer tempo, em qualquer horário, em qualquer situação, e Ele me corrige, me conserta, e eu posso seguir a minha vida de qualquer jeito, fazendo de qualquer maneira, porque em qualquer momento que eu clamar, talvez no momento de morte, como aqueles ladrões que estavam ali, e o Senhor me salva. E muitas vezes vivemos dessa maneira, arriscando a nossa vida, brincando com a graça. E o que nós precisamos entender é que passou o tempo de nós vivermos pela nossa vontade. Somos aqueles que estamos na igreja, mas mesmo assim buscamos sempre a nossa vontade. Quando a gente fala em boas novas, nós nem entendemos o que são as boas novas. Quando nós viemos no culto, e eu falo nós porque nós erramos, nós ainda temos que aprender muito para viver a grandiosidade da demonstração do poder de Deus em nós. O Senhor disse: vocês farão coisas iguais e maiores do que eu fiz em meu nome. Mas o Senhor não deixa qualquer um usar, não deixa qualquer um se movimentar e fazer milagres extraordinários. Ele espera caráter, Ele espera obediência, espera honra, Ele espera um coração entregue. Ele não espera santidade, porque santidade somente Ele tem, mas Ele espera em nós todo dia arrependimento verdadeiro. Errei, falhei, Senhor, mas não quero mais, me ajuda, me tira esse espinho da carne, se não for possível, Senhor, me ajuda a parar o sangramento. Talvez um espinho na carne seja algo que te lembre todo dia que você não pode se afastar do Senhor, porque senão a dor volta, o sangramento volta, e você começa a ficar fraco, e aquela fraqueza vai tirando de você aquilo que o Senhor te deu, vida e vida eterna. Mas nós temos que parar de buscar as coisas desse mundo. Nós chegamos no culto buscando boas notícias. Quem não chega no culto para ouvir uma palavra que traga a nós uma revelação de algo poderoso? Olha só que lindo, pô, o Senhor falou comigo, era isso que eu precisava ouvir. Sai daqui com o peito estufado, grandioso, olha só que bênção, e é isso que o Senhor quer. Que a gente saia realmente daqui crendo, não nas promessas, mas nele, na promessa que Ele está em nós, na presença do Espírito Santo em nós. Talvez nós vá viver uma vida onde muitos milagres não vão acontecer, onde muitas portas não serão abertas, mas Ele espera de nós um agradecimento, dizendo: Senhor, talvez tudo aquilo que eu peça nunca aconteça, mas eu creio que o meu nome será chamado, e isso basta para me acordar todo dia feliz, porque eu não faço mais parte desse mundo, estou aqui sendo usado por Ti como sal, como aquele que vai dar tempero, mas também vai dar sede para aqueles que têm necessidade de buscar uma água verdadeira, e a água da vida é o próprio Cristo. Através de nós, cada um de nós, o Senhor procura disponibilidade para fazer isso, e isso para nós já tem que gerar uma alegria. Então, nós não precisamos vir no culto para procurar boas notícias, nós precisamos vir no culto para adorar o Senhor, dizendo: Senhor, uma boa notícia eu já recebi, você morreu na cruz para me entregar vida, e por isso eu estou aqui essa noite. Eu vim no culto, não vim para pedir, mas para agradecer. Senhor, Tu sabe tudo aquilo que eu preciso, mas eu não vou gastar nem saliva pedindo, Tu já sabe o que eu necessito. Então o que for possibilidade, o que for dentro do Teu propósito sobre a minha vida, atende. O que não for, tira do meu coração. Mas acima de qualquer coisa eu quero Te adorar, porque eu não sei o dia da manhã, mas hoje eu estou entregue aos Teus pés, dizendo: Senhor, eu sou grato, porque até aqui Tu tem me ajudado. Nós fizemos oração buscando boas respostas. Quem quer fazer uma oração e escutar um não do Senhor? Quem quer fazer uma oração e escutar um silêncio? Quem quer fazer uma oração e ouvir uma voz discordando de tudo aquilo que para nós estava perfeito? Nós oramos e esperamos boas respostas. E o Senhor espera de nós que quando nós pararmos para orar, oramos para sentir a presença dEle. O que Ele vem dizer ou não vem dizer não vai me amedrontar, porque o que Ele tem para falar para mim sempre é melhor do que eu imaginava ouvir. Orar não é um momento de clamar ao Senhor pedindo ajuda, e muitas vezes isso é necessário, mas quando eu peço ajuda é porque eu já me entreguei primeiro como verdadeiro adorador, dizendo: Senhor, talvez não seja hoje que Tu vai atender esse milagre, mas o milagre maior já está acontecendo, porque eu aqui no secreto, Tu no secreto estás me vendo, e Tu estás me vendo, eu estou com o coração aquebrantado, eu creio na Tua presença sobre a minha vida. E talvez a resposta do Senhor nem venha, o silêncio que às vezes nos incomoda,
a carne, porque queremos as coisas que acontecem naquele momento, mas do nada você começa a sentir uma paz que excede todo o entendimento. E você sai do momento da oração, às vezes sem uma resposta, mas sai com o sentimento de uma presença que transborda sobre você, e isso basta. Quantas vezes nós buscamos fazer jejum para bons resultados? Eu vou fazer um jejum de propósito, eu quero isso, eu quero aquilo, e às vezes os propósitos são bons. Eu quero ter propósito para ter vontade de ler mais a palavra, eu quero propósito para poder entender um pouco mais, para ter mais vontade de ir para a igreja. Tem vários propósitos, e muitos propósitos são ligados a coisas boas. Mas um maior propósito de tudo aquilo que a gente faz é mais para honrar aquilo que já recebemos. Mesmo eu não orando como deveria, mesmo eu não buscando como eu deveria, mesmo eu não entendendo como eu deveria, o Senhor ainda continua fazendo. O Senhor ainda continua agindo a meu favor. Por quê? Porque eu tenho as minhas limitações, mas eu tenho buscado, eu tenho encontrado limites, eu sou limitado em algumas coisas, mas o Senhor continua agindo, porque mediante a qualquer empecilho, ou qualquer circunstância, o meu coração não muda, eu continuo crendo que o Senhor está comigo. Nós buscamos fazer devocionais todos os dias de manhã, buscando bons tempos. Um tempo melhor de aprendizado, um tempo melhor de estratégia para escapar das coisas que o inimigo tem feito por nós. Mas o devocional nada mais é do que um momento onde a gente senta com o próprio Cristo e conversa com Ele. Senhor, me ensina a Tua palavra. Fala para mim, Senhor, isso aqui eu não entendi. Eu fui no culto ontem, quarta-feira, o pastor Jean fez um esforço tremendo. Eu vi até a veia do pescoço saindo dele de fora, mas eu não entendi o que ele falou, e o Senhor senta, não, vem aqui que eu vou te explicar. Um devocional é um momento onde a gente conversa com o Senhor na nossa particularidade, no silêncio da nossa casa, dizendo: Senhor, eu não entendo por que não acontece, eu não entendo por que eu não me perdoo, eu não entendo, Senhor, por que eu não avanço, eu não entendo, Senhor, porque parece que Tu estás sempre em silêncio, eu não entendo. E aí talvez o Senhor ainda no silêncio te toque no espírito, e tu sente um arrepio que tu nunca sentiu antes. Aí tu sente um abraço que tu nunca sentiu antes, e ninguém no mundo conseguiria te dar, mas é algo que vem te abraçando de dentro para fora. E aí tu sente: eu não estou sozinho. O que é as boas novas se não o verdadeiro evangelho? Aquilo que através de Cristo Jesus recebemos, nós somos salvos e libertos. Não há nada sobre nós que nos dá acusação para que a gente não seja chamado de filho, de herdeiro. O que nós precisamos buscar, se não agradecer? Tudo aquilo que nós precisamos já foi entregue a nós como um presente por Cristo. Mas ainda buscamos todo dia os nossos interesses. Queremos viver coisas boas, queremos ter sempre a necessidade de ter boas notícias todo o tempo. E o texto fala de dois ladrões, um do lado direito, outro do lado esquerdo, e Cristo ao centro. Há sempre dois tipos de pessoa no Evangelho. Se nós formos ver lá para o filho pródigo, dois tipos de filhos. Um que foi embora, quis a parte da herança e quis aproveitar a vida e ver, e achou que ficava aprisionado com o pai, queria um pouco mais de liberdade, e o que ficou. E às vezes o que fica não quer dizer que é mais santo do que o que vai embora, porque que ele foi embora, gastou tudo que tinha, mas em um certo momento ele lembrou de algo que inevitavelmente a gente não consegue esquecer. Em um certo momento a gente escuta a voz do Espírito Santo dizendo: o melhor lugar é a casa, e a casa é a presença do Pai. E ele voltou. Mas o maior ingrato é aquele que ficou, que nunca entendeu que ele sempre foi o mais agraciado, porque ele sempre esteve com o Pai, mas ainda assim era ingrato, porque achava que o Pai tinha que dar um pouco mais. E muitas vezes nós somos esse. Estamos aqui dentro da igreja, condenamos quem está fora, condenamos quem sai, condenamos quem abandona, mas nós estamos aqui dentro sempre reclamando, porque eu sempre quero mais. Pai, Tu não me fez um milagre, Pai, Tu nunca me fez uma festa, eu nunca ganhei nada, nunca me deram nada, nunca aconteceu nada na minha vida. E o Pai sempre nos dizendo: mas o que eu fiz? Eu já te entreguei, Tu já tem o meu Espírito Santo. Há um presente maior que você possa ganhar, maior do que a presença do Senhor e o Espírito Santo de Deus. Nós somos templos do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus, meu irmão, não é um espírito do candomblé, um Exu caveiro, um caveirinho, um caveirão, sei lá quantos nomes tem nesses espíritos imundos que andam por aí.
Nenhum deles chega aos pés daquilo que você carrega, e ele tem nome, é o Espírito Santo de Deus. Nenhum espírito do maligno tem poder para tocar em você, desde a hora que você não autorize, porque às vezes nós se entregamos ao inimigo e esquecemos do poder que nós temos, mas quando nós cremos naquilo que nós carregamos, o inimigo não se atreve a chegar perto de você, porque ele não tem poder para enfrentar o Espírito que está em você. Não é qualquer Espírito, é o Espírito Santo de Deus. Mas sempre há dois tipos: o que crê e o que não crê. Aquele que crê verdadeiramente em Cristo Jesus, meu irmão, se entrega ao ponto de todo aquele que crer e for batizado será salvo. Se entrega ao ponto de ser batizado, e o batismo, claro, eu não vou entrar nessa explicação, senão nós vamos longe, senão o pessoal vai dizer, se eu não for batizado não vou ser salvo, enfim, uma coisa não está ligada à outra, mas quando há possibilidade a pessoa faz na sequência, enfim, não vamos entrar nessa explicação, porque eu creio que todo mundo tem entendimento, mas o batismo é algo que a gente faz no público para demonstrar aquilo que já aconteceu no coração. No coração você já se entregou em Cristo Jesus, no coração o Senhor já te mergulhou no sangue do Cordeiro ao ponto de você morrer para esse mundo, e quando Ele te trouxe de volta, te trouxe como uma nova criatura, já não sendo mais você, mas sendo o próprio Cristo em você agindo. Então é esse que crê avança, entende que o Senhor é o Salvador da vida dele, não o Salvador dele no meio das circunstâncias ruins. Nós temos que crer de verdade. Eu creio que o Senhor é o meu Deus, eu me entreguei para Ele, e qualquer circunstância que eu tenha vivendo, eu tenho que entender, é um processo, é algo que o Senhor quer me apresentar. O Senhor não é aquele que veio para me salvar dos problemas, mas Ele sempre será a solução de todos eles, e Ele está em nós. Mas tem aquele que não crê. Aquele que não crê, meu irmão, rejeita, não aceita, não para ouvir. É aquele que a palavra diz que quem for crer e for batizado será salvo, aquele que não crer e não for batizado será condenado. E isso não é um Deus que está nos lançando uma praga, mas é algo que Ele nos alerta, não há vida fora dele. E eu ouvi um podcast essa semana que eu achei muito interessante, o pastor que explicou, que eu nunca tinha pensado numa explicação tão fácil para a gente entender aquilo que Deus nos dá através da palavra dele. Não é Deus dizendo assim, tu fica comigo, senão tu vai morrer, hein? Mas é a mesma coisa se a água pudesse falar para o peixe, ei, não sai, porque se tu sair tu vai morrer, porque a vida está só em mim. Então quando o Senhor disse, se tu não estiver comigo, você será condenado, porque não existe libertação verdadeira, não existe vida eterna se não estiver na presença dEle. Então, meu irmão, nós estamos vivendo eu creio, mas não creio 100%, sei lá, e eu estou no meio do muro, Querido, se tu estiver em cima do muro, tu já tomou uma decisão. Em cima do muro é a área do inimigo, você tem que decidir um lado, e o lado tem que ser Cristo. Porque Cristo, no meio da crucificação, em todo o processo, em nenhum momento ele ficou pensando, será que eu salvo? Será que eu salvo o pastor Jean? Será que eu não salvo? Será que eu salvo a pastora Lígia? Será que eu salvo os cooperadores do CI? Será que eu salvo a galera que vai estar lá em 2025 me ouvindo na quarta-feira? Será que eu vou? Será que eu não vou? Ele foi até o fim, ele não desistiu de você, ele não negociou, ele foi até o fim, para ele sempre valeu a pena. E o quanto tem valido a pena para nós, sermos aqueles que crê verdadeiramente, crê num Deus que é capaz de fazer todas as coisas. Ele não vive para satisfazer a nossa vontade de resolver os problemas, ele vive para nos trazer paz no meio dos problemas. Senão nós vamos viver buscando sempre um Jesus que traz para nós refrigério, solução para os problemas, é aquele que traz solução para a parte financeira, é aquele que traz cura para a enfermidade. E o Senhor pode fazer todas essas coisas? Claro que faz todas as coisas, mas a palavra diz o quê? Buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e o resto será acrescentado. E por que a gente vive tão cansado? Você fica trabalhando para buscar uma coisa que você não consegue. Se é Ele que acrescenta, está na mão dEle. Se está na mão dEle, você não pega, é Ele que entrega. E Ele só entrega quando você busca o reino verdadeiramente com o teu coração e se entrega ao ponto do Senhor olhar para você. Agora entendeu. Agora eu posso fazer e acontecer, e posso abrir as portas do milagre, porque ele vai entender que nada que eu entregar para ele ainda vai ser maior do que a minha presença. Eu posso tirar tudo e mesmo assim ele vai continuar o mesmo. Um dos ladrões disse assim: nos tire daqui, tu não é filho de Deus? Tira
Nós e tu. Faz um milagre aí, tira nós dessa situação. O texto fala, mostra Jesus respondendo com ele, tendo algum diálogo? Na minha Bíblia não tem. Aí o outro diz: Senhor, lembra de mim quando for para casa. Quando chegar no teu reino, lembra de mim, Senhor. E aí ele disse: hoje, ainda hoje nós nos veremos no paraíso. Meu irmão, se tem uma coisa que o Senhor não está preocupado, é responder para quem quer sair da cruz. Ele quer responder para quem quer ir para o céu. E nós procuramos toda a vida: Senhor, tira de mim esse fardo, tira de mim, Senhor, essa preocupação, tira de mim, Senhor, essa necessidade de me sacrificar todo dia. Ai, Senhor, como está difícil eu tomar as decisões de viver no Teu Evangelho. Ai, Senhor, como está difícil eu vencer o pecado. Ai, Senhor, como está difícil vencer essas tentações. Tira isso de mim. Ele não vai resolver os teus problemas, mas quando você disser: Senhor, mediante tudo isso que eu estou passando, eu quero Te ver na eternidade, aí Ele vai olhar para você e vai dizer: nós ainda vamos nos encontrar, espera que eu estou fazendo lugar para você, e quando estiver pronto eu voltarei para buscar cada um de vós. Mas nós estamos procurando um Deus que nos atenda, nós estamos procurando um Deus que resolva os nossos problemas. Senhor, resolva o meu problema. Senhor, tira de mim o meu peso. Senhor, me ajuda. Senhor, eu não aguento mais. Senhor, está difícil. E sabe o que está difícil para nós? A grande maioria de nós, meu irmão, cristão, dentro da igreja, o problema não é as aflições, não é a falta de emprego, não é a falta de dinheiro, é a dificuldade de se manter reto no caminho do Senhor. É a dificuldade de não vencer o pecado. E nós somos seres humanos, a nossa carne é inclinada a pecar. E a nossa maior dificuldade é essa. Então a gente lambuza, se suja todo e diz: Senhor, me passa só uma água aí para tirar o excesso só. Aí no outro dia se suja de novo, aí: Senhor, me ajuda, tira eu desse lamaçal. Mas Ele já tirou você na cruz. Mas você tem uma decisão de ir para o lamaçal todo dia. E pela graça Ele te limpa todo dia. E no outro dia tu volta e se suja de novo, e na graça Ele te limpa. Mas enquanto nós vamos brincando com esse vai e volta, eu sempre falo: vai chegar um momento que o disjuntor nosso vai cair. E onde é que vou estar? Limpo na presença do Senhor ou sujo no lamaçal? Nós vemos um texto que fala de ladrões. Meu irmão, eu vou falar uma coisa para você, e você entenda bem, para não sair daqui escandalizado, dizendo: pô, pastor Jean, hoje foi complicado o negócio lá. Na carne, nós somos uns excelentes ladrões. Todo dia nossas decisões erradas têm roubado de nós mesmos aquilo que o Senhor tem dado. Nós somos o ladrão da cruz. Nós somos os ladrões que deveriam estar sendo crucificados todo dia. Mas mesmo assim ainda nós temos uma decisão: qual ladrão nós vamos escolher ser? Aquele que vai ficar dizendo para o Senhor: resolve o meu problema aqui, Senhor, faz eu descer desse problema, faz eu sair desse problema, e no outro dia eu encontro outro. E daqui a pouco o Senhor nos encontra na cruz de novo, pronto para morrer, porque nós vamos se enfiando no pecado todo dia. Ou seremos aquele ladrão que se vai dizer: Senhor, eu estou pagando por aquilo que eu fiz mesmo, mas eu creio que Tu és o Deus que é capaz de me perdoar, então me faz viver na Tua presença, e o Senhor pode mudar a tua história, porque nós roubamos todo dia, meu irmão. E por mais que seja terrível aquele que rouba do outro, o pior é nós, que mesmo sendo cristão, não roubando do outro, roubamos de nós mesmos. E parece ser engraçado, eu estava falando com a minha esposa em casa, a pastora Liz, eu estava dizendo: parece engraçado tu dizer que rouba de ti mesmo, né? Como é que eu vou roubar de mim mesmo? A gente rouba de nós a salvação todo dia. Nós roubamos a bênção que o Senhor nos dá todo dia de nós mesmos, porque decidimos largar fora aquilo que o Senhor tem nos dado de maior poder e grandiosidade, a presença. Quando você decide fazer o que é errado, você literalmente sai da presença do Senhor. Nós temos esse poder, o Senhor nos deu o poder do livre-arbítrio, meu irmão. Ninguém fica com o Senhor se não quiser. Ele deixou a nós a escolha. Ele quer que quando você suba, quando Ele tocar o trombete e chamar o teu nome, Ele possa te receber com um sorriso, sabendo: aí teve alguém que teve opções de escolher coisas erradas todo dia, mas todo dia escolheu por mim. É o sacrifício. O Senhor diz na palavra dEle: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua própria vida, por minha causa, se salvará. Que cruz é essa?
Não, pastor, a cruz foi uma só, foi Cristo Jesus, Ele já pagou tudo na cruz. Não, nós temos a nossa. Espiritual, nós temos a nossa. Qual é a cruz? A cruz é a redenção, é a entrega, é o sacrifício. Nós temos que vencer o desejo da nossa carne pecaminoso todo dia. Todo dia nós temos que nos sacrificar e nos colocar na cruz. A palavra diz, crendo em Cristo Jesus, nós somos uma nova criatura, já não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Então nós temos que ser como Cristo, todo dia nos crucificar e nos matar para a nossa carne. Não é uma vez só. Eu fui no culto de quarta-feira, glória a Deus, recebi a palavra, estou salvo, em nome de Jesus, toca a vida e nunca mais apareço. Não, meu irmão, todo dia, se tem alguém que levanta com uma boa vontade de te vender um produto novo, é o inimigo, e ele sabe para onde ele vai, e mesmo assim ele não desiste, porque ele quer tirar de você aquilo que ele sabe que você carrega, mas você não dá valor. E aí a gente diz, meu Deus, eu fui para a igreja, meu Deus, é um levante, tem um levante, viu? Mas por que acontece o levante? Porque o inimigo olha para você e dá valor para uma coisa que você ainda não enxergou. Ele sabe que o que tem em você vai levar você para casa, mas ele não quer deixar você ir. E você ainda não enxergou. Se o inimigo tem se levantado contra você, é porque ele vê o valor que você tem para Cristo. Então deixe de ser um ladrão roubando de você mesmo aquilo que o Senhor entregou para você na cruz, salvação. É você chegar na tua casa, orar pela tua casa, orar pelo teu esposo, pela tua esposa, consagrar a tua família, consagrar o teu alimento. Meu irmão, às vezes você não tem um carro, tem uma bicicleta, mas é o Senhor que me deu, e glória a Deus por isso. Ela vai me levar até onde eu precisar ir, porque o Senhor é aquele que chama e que conduz, é aquele que literalmente fornece tudo aquilo que a gente precisa para pregar o Evangelho. Então qual é o meu medo? Se o maior investidor era o rei, é o criador de todas as coisas, qual é o meu medo? Qual é o empecilho de eu ir? Se é Ele que me leva. Então por que nós estamos sendo ladrão de nós mesmos? Estamos vindo para a igreja para ouvir uma boa pregação. Nós temos que vir para a igreja para ouvir a palavra, para confirmar aquilo que no nosso coração já é verdade. O Senhor nos ama. Eu estou vindo aqui para confirmar aquilo que já tenho certeza no coração. Pô, o pastor Jean falou aquilo, mas para mim sempre foi uma verdade. Eu creio que todo dia eu tenho que morrer para a minha carne, eu tenho tentado, às vezes é difícil, mas o Senhor tem me ajudado, e só consegui chegar até aqui, porque até aqui Ele me ajudou. Nós vamos nos perdendo, meu irmão, na necessidade de nós carregarmos. Ele disse, cada um leva a sua cruz. Para cada um de nós há um desafio, meu irmão. Para alguém é a parte sexual, para o outro é traição, para o outro é dinheiro, para o outro é a soberba, para o outro é a gula. Todos os pecados que tem, para cada um de nós há um pecado que nos incomoda. O que para você é difícil, talvez para mim seja uma facilidade, mas para mim o que tem sido algo terrível, para você nem passa pela sua cabeça. O inimigo sabe que nem pode te atacar naquela área, porque aquela área não te incomoda, mas a mim incomoda. E quando nós nos unimos como igreja, nós nos fortalecemos, porque aquilo que está em mim fortalece você, e aquilo que está em você me fortalece, e como igreja vamos avançando. Então vir para a igreja, meu irmão, não é clamar o Senhor, mas é estar como igreja clamando a Cristo por tudo aquilo que Ele já tem feito e fortalecendo o povo dEle, porque se nós estamos aqui dentro doente, imagina os outros que estão lá fora, já se encontram mortos espiritualmente, mas em nós encontrarão vida, porque nós somos Cristo Jesus lá fora. Então deixe de ser um ladrão e roubar de você mesmo aquilo que o Senhor tem te entregue e já te entregou na cruz. Nós temos que buscar cada vez mais viver a vontade do Senhor. O Senhor disse que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci todas elas. Então, meu irmão, se tem uma coisa que o Senhor não prometeu para nós, é nos tirar a cruz. E a cruz, eu falo, a cruz do Senhor, aquilo que Ele fez, não há nada que a gente precise fazer, tudo que Ele fez na cruz foi o suficiente. Quando eu falo cruz, é aquilo que a gente tem que fazer no espiritual, é o sacrifício, é a entrega. E o Senhor disse, vocês vão ter aflições. Meu irmão, a nossa vida não é fácil, a vida de ninguém é fácil. Mas o que diferencia nós daqueles que não acreditam em Cristo? Porque a nós sempre há uma paz que excede todo entendimento. A porta está fechada, mas eu não desisto. Eu estou entregando o currículo, ninguém me chama, mas eu não desisto, porque eu sei que algum momento, alguém que nem imagina e nem me conhece, vai ver uma folha em cima de uma mesa
E naquele momento o Senhor vai colocar no coração daquela pessoa dizendo, é esse aqui, pode chamar que ele vai trabalhar aqui, porque é o Senhor que te chama, é o Senhor que te coloca, é o Senhor que te prospera, é o Senhor que escreve a tua vida no livro da vida e ninguém é capaz de apagar ou mudar a história. Então qual é o teu medo? O Senhor espera de você alguém que não desista. Abraão estava entregando o filho da promessa, ele podia ter desistido, mas ele no coração acreditava numa coisa que nunca aconteceu. Eu vou até matar o meu filho, mas esse Deus é capaz de trazê-lo de volta. E nós que já conhecemos todos os milagres do Senhor, o que o Senhor não é capaz de fazer por ti? Se Ele já entregou o próprio Filho para entregar a nós vida, o que mais impede Ele de nos fazer aquilo que Ele já colocou como propósito? Só não faz porque nós não cremos. Porque nós temos roubado aquilo que Ele tem nos dado. E está na hora de a gente pegar a cruz, botar para nós no ombro, como um sacrifício vivo. Eu vou seguir a Cristo e não volto atrás. Vou sofrendo, vou sangrando, porque a minha carne vai berrar para morrer. Mas quanto mais a minha carne morre, mais o Espírito em mim se fortalece. Por fora, quem olha é magrinho, mas por dentro tá que é o Arnold Schwarzenegger. Talvez para o mundo, meu irmão, você é totalmente fora do padrão. Mas em Cristo, você é uma bomba atômica do Evangelho. Porque Ele é capaz de fazer tudo e qualquer coisa, mas Ele precisa de um coração aquebrantado. Um coração aberto, entregue, para que Ele possa fazer todas as coisas. Mas nós precisamos entender que ou a gente rouba de nós mesmos, ou a gente começa a deixar que os outros roubem de nós aquilo que para nós sempre foi certeza. Quantas vezes dentro da igreja nós passamos? O Senhor disse, vocês passarão por aflições. Ele falou para quem? Para o povo. Nós somos o povo do Senhor, então nós passamos por aflições. Quem não passa por aflição aqui, levanta a mão que eu quero pegar um autógrafo. Todos nós passamos. Talvez você veio para cá por conta de uma aflição. Quantos de nós aqui não precisam de um milagre? O Senhor sabe, vocês passarão por aflições, mas tem bom ânimo porque eu já venci o mundo. Ou o que Ele está dizendo? Nada daquilo que vocês passam nesse mundo é capaz de impedir vocês de virem para casa, porque em mim vocês têm vida eterna. O compromisso do Senhor não é tirar nós da cruz, mas é colocar nós em casa. E nós vamos para o céu no nome poderoso de Jesus. Mas tem bom ânimo, quer dizer que nós vamos sofrer sempre? Não. O Senhor vai prosperando, abre portas, fecha, muda o ambiente, vem para cá, vem para lá. E por que isso? Porque é um propósito acima das nossas vontades. Por isso que eu digo, a gente peca porque busca viver a nossa vontade. E a vontade do Senhor é nos capacitar. Como é que você vai dizer que Jesus cura se você nunca vai passar por uma necessidade de clamar insistentemente toda noite pedindo para o Senhor curar e do nada, onde ninguém mais acredita, a cura vem. E aí quando alguém disser não vai acontecer, você diz, não, aconteceu comigo. Ninguém mais acreditava, mas o Senhor agiu a meu favor. Como é que você vai dizer que o Senhor resgata casamento se você nunca vai lutar pelo seu? Como é que você vai dizer que o Senhor é aquele que traz filhos perdidos, filhos que estavam na droga, filhos que não tinham mais jeito, que a sociedade não orava mais, que você muitas vezes como pai e mãe já não acreditava mais? Como é que você vai dizer para uma família que não acredita mais, que ainda há possibilidade, o Deus continua fazendo, se você não quer passar por isso? E você faz o quê? Senhor, resolve para mim? Não, Senhor, me dá capacidade. O que eu tenho que fazer? O Senhor vai dizer para você tudo aquilo que é possível. E quando o possível acabar, o impossível eu faço. Então a gente tem que deixar de ser ladrão. E não se escandalize com esse nome. Eu sei que aqui não é ninguém daquele que pega nada de ninguém, mas eu estou falando da gente ser ladrão de nós mesmos. Nós estamos roubando as nossas bênçãos. E estamos deixando os outros roubar. Muitas vezes nós passamos por aflição dentro da igreja, meu irmão, e a gente escuta aquele irmãozinho que sempre vem com um conselho bom. Não, assim, fosse dá um tempo, dá um tempo, sai da igreja. Essa igreja eu acho que não é boa. Essas igrejas com teto preto, essas músicas tal de chips, não é bom esse negócio. Chips era bom, aquele policial que tinha série lá em 1980. Sai fora disso aí. Vai na igreja mais tradicional, esse pessoal na recepção, todo mundo rindo, brincando, não existe tanta gente feliz assim. Sai fora que é cilada, Bino. As pessoas estão sempre te dizendo para se afastar do Senhor. E o Senhor está dizendo, ei, eu estou fazendo isso para você se aproximar de mim. Eu estou te capacitando. Eu estou te fazendo entender cada vez mais. E eu não estou falando de ativismo, tem coisas que a gente realmente tem que tirar o pé.
Tem coisas que realmente a gente tem que tirar e retroceder, porque tem coisas que a gente faz a mais do que o Senhor pede que a gente faça. Mas tem gente que vem com um conselho para a gente não fazer o mínimo. Está indo na quarta-feira? Não. Só no domingo tá bom, rapaz. Fosse 2 cultos de ceia. Tá, mas para que isso? Tens tanto pecado assim? Estás indo para a igreja de novo, não estás cansado? E aí eu sempre brinco, né? Tu pode falar para a pessoa, não, eu não estou indo a pé, não. Eu vou de carro, de bicicleta, está tudo tranquilo, não estou indo correndo. E as pessoas vão roubando, e esses conselhos nos afastam do Senhor. E às vezes a gente condena quem nos trai. Eu estava na igreja, fulano e tal, meu Deus, que passou uma perna em mim, me traiu, cara, achei, confiava, larguei o ministério na mão, fez tudo errado. Tentei, aconselhei, do nada me abandonou, saiu falando mal de mim ainda. Aí a gente se entristece, Senhor, por que tu fez isso comigo? Olha só o que fizeram, que vergonha. Tentei ajudar e tudo, não adianta, por isso que eu digo, esse negócio não é para mim mesmo. A gente evangeliza, as pessoas não dão valor, as pessoas traem a gente, as pessoas tentam fazer mal para a gente. Não, esse negócio de crente para mim não dá. E às vezes a gente não entende que às vezes quem nos trai nos aproxima mais de Cristo do que quem nos aconselha. Aí para a gente finalizar, eu vou lá ler 2 textos para você. Primeiro nós vamos ver do cara que é o cara que aconselha. Mateus 16, 21 diz assim: a partir daquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que ele tinha que ir para Jerusalém e sofrer muitas coisas nas mãos dos anciões, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, bem como ser morto, ressuscitado no terceiro dia. Então Pedro chamou-o à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca acontecerá contigo. Jesus virou e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, pois não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Olha lá, repetindo o que eu tenho falado. Olha o conselho de Pedro: não, Senhor, tu não vai morrer, isso não vai acontecer, nós não vamos permitir isso aí. Aí lá em Mateus 26, 48 diz assim: o traidor havia combinado um sinal com eles, e ele é aquele quem eu saudar com um beijo, prenda-no. Dirigindo-se mediante a Jesus, Judas disse: saudações, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe perguntou: amigo, o que o traz aqui? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Aí eu falo para você, eu vi isso essa semana e achei fantástico. Aí talvez a gente pense assim, né? Que Deus é esse? Que se fez homem, verbo, Cristo Jesus, chama Pedro, o que andava junto, um dos discípulos, de Satanás, e olha para Judas, o traidor, e chama de amigo. Parece uma coisa fora do normal, não é esse Cristo que a gente espera. Como então, estou fora? Mas não tinha nada a ver com Pedro, mas tinha a ver com o conselho. O conselho de Pedro afastava Jesus da cruz, porque se Jesus não morresse, ele não cumpriria o propósito, e nós não seríamos salvos. Mas aquilo que o traidor fazia, levava Jesus para Cristo, e naquele momento o traidor era mais útil do que aquele que aconselhava. Nós temos que andar com quem nos aproxima de Cristo, e às vezes é o traidor, é aquele que passa a perna em você, porque quando nós somos traídos, somos decepcionados com alguma coisa, a gente busca chorar no colo de quem? Do Pai. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então às vezes o traidor te aproxima, e isso, o traidor, eu quero dizer, as decepções da vida, as aflições, as portas fechadas, o desengano, às vezes a falta de honra, o descomprometimento das pessoas que estão contigo. Às vezes as pessoas, eu faço, ninguém me ajuda, então tem um reconhecimento. Às vezes a falta de reconhecimento das pessoas é mais útil do que quem te recompensa, de quem vive te agradando, te bajulando. Porque quanto mais você se sente só, mais você procura a presença daquele que te preenche totalmente. Então às vezes aquilo que te trai todo dia te aproxima mais de Cristo do que aquele que vem te dizer: não vou deixar nada acontecer contigo, fica comigo, conta comigo. Não vou contar com ninguém, eu conto é com Cristo Jesus, Ele não falha. O que o Senhor espera de nós, que a gente pare de ser ladrão de nós mesmos. O pior roubo, meu irmão, é aquilo que a gente rouba nosso. A gente rouba a nossa paz.
Ah, pastor, tu não sabe a minha história, tu não sabe o que eu estou passando. Realmente, eu sempre falo, eu não sei o que você passa. E você também não sabe o que eu passo. Talvez se eu falar, ninguém sabe o que eu falo, eu vou estar mentindo. Tem alguns aqui que até sabem. Tem muita gente aqui que já me viu chorar essa semana. A vida não é fácil para ninguém, meu irmão. Nunca vai ser fácil. Mas sabe o que o Senhor espera? Que quando você chore na presença dEle. E às vezes a presença dEle é alguém que ama você e conhece teu propósito, e conhece teu coração e carrega a mesma coisa que você carrega. E essas situações te impulsionam. Não são pessoas e nem companhias que te roubam, mas te impulsionam para frente. Então a presença do Senhor está em pessoas. Então a gente tem que ter discernimento, e esse discernimento a gente tem que aprender, e para aprender a gente tem que estar com Cristo e não sendo um ladrão de nós mesmos. Pare de roubar de você o discernimento, a paz. Pare de roubar você o conhecimento. Para de ouvir os conselhos daqueles que parecem que estão te ajudando, porque falam aquilo que você quer ouvir, e nós precisamos ouvir aquilo que é necessário ouvir. E às vezes o necessário é ouvir: você está errado. Larga, avança, levanta a cabeça, para de chorar. E tem gente que vai chegar para você e vai dizer: está faltando é choro. Chora, bota para fora, e quando você secar as lágrimas, você vai ver que chorou e desabafou, e agora as coisas, através de uma lágrima que saiu do teu olho e lavou a tua vista, você começa a enxergar, e a situação não é tão difícil assim, porque você chorou, mas o Senhor ainda está com você. Então que seja um tempo, em nome de Jesus, que nós nos levantamos como verdadeiros adoradores e deixamos de ser ladrões das nossas próprias bênçãos, mas sejamos aqueles que coloquem a nossa cruz nas costas, o nosso sacrifício, aquilo que a gente tem que se entregar para Cristo Jesus, e caminhamos em direção nele todo dia, porque Ele diz que Ele é o fardo leve e suave, e estando com Ele, tudo é possível, porque a palavra diz que tudo é possível àquele que crê, e que nós possamos crer todo dia, no nome poderoso de Jesus.